Sejam todos muito bem-vindos à nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, inovação, tecnologia e, é claro, muito HubSpot. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre como destravar o potencial de crescimento da sua empresa com inteligência artificial. E é claro que meu convidado é o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Cris, mais uma vez. Um prazer estar aqui. Bom, o Bruno chegou direto de Boston. Já vamos começar falando do sucesso, né? Acabou de chegar do evento anual da HubSpot. Estamos em 2023, onde a concentração ali de profissionais de vendas, de marketing, de atendimento ao cliente, de sucesso, estavam reunidos para falar sobre crescimento. E qual foi a grande sensação do conteúdo, a grande, vamos dizer assim, a pauta, a sensação desse evento, Bruno? 2023, né? Um ano do AI, da inteligência artificial. Então, não foi diferente. Teve todo esse hype, né? Que a gente começou esse ano. Se traduziu no evento, foi a pauta principal, o tema central. A gente vai ter que desdobrar isso aqui um pouquinho para vocês, inserir no mundo do HubSpot, no nosso universo da plataforma. E a primeira inovação sobre o produto, já vamos começar direto no produto aqui, daqui a pouco a gente fala dos cenários, das realidades, dos profissionais que vão precisar se adaptar também. Mas a grande inovação em relação ao produto, à plataforma HubSpot, foi que agora eles têm o HubSpot com inteligência artificial, né? Explica pra gente um pouquinho isso em relação ao produto, como que eles estão se posicionando e como que isso vai impactar as empresas que usam, os profissionais que usam. Agora esse ano o AI ele está presente em todos os hubs, né? Então, desde o marketing, que antes era o mais óbvio, né? Todo mundo usa já para escrever essa coisa de artigo, mas agora ele está indo para vendas e atendimento também, tudo com inteligência artificial. Então, já tá, ele diz assim, né, também eu assisti com você lá presencialmente, eu aqui online, assistindo o evento e o pessoal falando muito que a inteligência artificial agora ela é construída junto com as ferramentas do HubSpot, então não é que ela está sendo indexada, ela está sendo integrada, o HubSpot já é construído agora com uma super inteligência artificial, né? A gente já é fã em relação a essa história dos produtos não serem cada um de um lugar e a gente ter tudo centralizado na plataforma, mas com inteligência artificial ficou ainda mais interessante. Então o Bruno já começou falando da parte de texto, porque nós já convivemos com muitas questões da inteligência artificial em nossas vidas, mas ficou mais presente depois do lançamento do ChatGPT esse ano, né? Que nós tivemos aí esse boom de difusão desses, e a gente está usando, né? Mas espero que todo mundo já esteja usando aí, ou pelo menos explorando um pouco mais sobre a questão do assistente de conteúdo, de texto, de pesquisa. Então esse é um dos temas que a gente vai falar um pouquinho hoje, dos assistentes que estão presentes hoje nas ferramentas do HubSpot. Então, em relação a conteúdo, eu gostei muito dessa parte, né? Sou apaixonada por conteúdo, sou apaixonada por campanhas de marketing, trabalho com isso e já estamos usando essa inteligência do HubSpot na nossa rotina aqui na Tropical Hub. Mas o que mais apareceu em relação aos conteúdos? O que mais tem de inteligência, não só na parte, como você falou, de redação, de produção, mas como que eles estão vendo isso nas campanhas de marketing? Eles expandiram muito, né, esse alcance, como você falou bem. Antes era só aquela coisa de o AI vai me ajudar a escrever um artigo de blog, eu tinha que colocar lá o prompt, né, as palavras-chave que eu queria e ele me ajudaria a escrever um blog que já era bem, né, revolucionário esse ano. Mas o HubSpot agora ele foi muito, muito além disso. Ele consegue integrar o artigo de blog, ele vai desde também títulos de e-mail, o e-mail, anúncios e até a campanha inteira com prompts de AI. Então, quando você escreve, por exemplo, pede para ele escrever um artigo, ele escaneia tudo que você fez na sua campanha anterior, inclusive os clusters de SEO, então ele escreve baseado em tudo que você tem construído na campanha. Então é um outro nível é como se ele entendesse, né, e escaneasse todo o seu conteúdo. E a estratégia da campanha, Eu vendo o lançamento e testando aqui, nós somos muito maravilhados, porque para quem precisa fazer um pouquinho para cada plataforma, um pouquinho para cada formato, vamos dizer assim, a gente tem que usar bastante a cabeça aí. Eu falo sempre que a vida do profissional de marketing hoje não é nada fácil. Tem que pensar nos formatos que as pessoas gostam hoje de consumir esse conteúdo, tem que pensar nas plataformas de distribuição.
Então, nós temos que ter a cabeça olhando várias regras desse jogo, né? Várias estatísticas também, de que cada plataforma se comporta de um jeito. Enfim, é bastante coisa, mas eu não vou chorar as pitangas aqui de marketing, senão a conversa vai longe, né? E aí agora, com a inteligência artificial, a gente pode fazer a estratégia de campanha, pedir essa ajuda aí para o assistente de conteúdo e de campanhas do HubSpot, por exemplo, e aí a gente consegue montar uma campanha inteira. Ele já traz os formatos, ele já se adapta ele já adapta o conteúdo a esses formatos e já traz para a gente sugestões, não só de texto, mas também de imagem e também de página, da peça pronta. Então eu não vou falar que vai parecer um passe de mágica, porque senão também eu vou desmerecer esse trabalho todo aqui que a gente tem de colar, juntar essas peças, mas ficou muito mais fácil para a gente pensar em campanhas que são muito abrangentes no geral, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, vou aproveitar e falar um pouquinho mais de campanhas, porque eu sou uma grande defensora da gente colocar tudo numa estruturação e numa organização. Venho falando isso desde os primeiros workshops que a gente fala de HubSpot, né? Eu venho defendendo a gente ter uma estruturação e uma organização de campanhas satisfatória, já conectada com a equipe de vendas, já conectada com quem vai fazer o acolhimento comercial. Então, nesse caso aqui, a gente está falando que a gente ganhou uma grande ajuda para a gente padronizar, organizar e deixar ainda mais personalizado o que a gente precisa fazer do entendimento dos nossos personas, das jornadas dos nossos clientes, né? Eu acho que a gente vai ganhar muito, já ganhou, mas eu estou bem animada com essa parte. Eu me empolguei, né, da parte de campanha. Mas né? Muito empolgante mesmo, o pessoal aplaudia muito, né? Porque é quase que você pegasse do zero, ele cria todos os ativos, todas as peças de uma campanha, né, só pelo teu prompt. É lógico, tá? Eles deram muita importância sempre ao humano que está por trás pilotando. Então, até teve uma... Vamos aproveitar e falar da frase do Dharmesh, que é um dos cofundadores, né? Aquele debate, né, que fala assim, o AI vai tirar o meu emprego, né? Então, todo mundo pensa, nossa, eu sou um redator, eu vou ser substituído. Tem um pouco esse medo, né, do pessoal. Ele fez uma brincadeira com isso, ele pôs num telão enorme, né? Ele falou assim, o AI vai tirar o seu emprego, né? Daí ele deu uns segundos de silêncio, aí ele foi para outra tela e falou assim, mas vai te dar um melhor. Exatamente. Então ele quis dizer o quê? Que ele vai ajudar essas partes chatas e trabalhosas, que você tem que repetir, fazer várias vezes, quem é de marketing sabe, são muitas e muitas peças para montar uma campanha, dá muito trabalho. Exato. Então ele vai ajudar a criar, escalar, pelo menos a base do conteúdo, do layout das peças. O layout está indo até para o CMS, que é uma promessa, mas eles também estão prometendo criar sites e landing pages a partir de design também com prompt. Bom, o Bruno se adiantou aqui porque a gente já está vendo tudo integrado, né? Mas nós temos falado bastante aqui nos episódios do nosso podcast, do nosso programa, da nossa plataforma, que o HubSpot ele é composto por módulos e tem um módulo chamado CMS, que é o módulo que é o Content System Management, que é o módulo de sites, né? A gente faz páginas de site, faz outras páginas também mais robustas para campanhas com esse módulo e a gente é muito fã desse módulo, né? A gente tenta implementar bastante nos nossos clientes o módulo de site do HubSpot e agora ele também está com a inteligência artificial. Então, o que o Bruno disse, né? E eu assisti também, agora a gente quer fazer, né? É que com o CMS e a inteligência artificial agora contida nele, a gente pode criar páginas em segundos. Lógico, gente, criar é fazer a primeira formatação, tá bom? A gente não tá falando assim, vai e publica. Não, mas a gente vai estar muito mais pronto para publicar. Então, a gente pode começar a expandir o pensamento estratégico porque antigamente a gente bloqueia ele por conta a situação operacional. A gente tem que ver se nós temos capacidade de produção daquilo tudo que a gente cria, né? A verdade é essa. A nossa imaginação ela vai longe, mas não dá para produzir tudo que a gente pensa também, principalmente os profissionais de criação e marketing. Então a gente tem mais facilidade agora com esses assistentes também de desenvolvimento de páginas de site. E como o Bruno falou, tudo isso tem muito treino ainda para a gente aprender a fazer os prompts, para a gente aprender a fazer os comandos, né, que vão trazer isso tudo pronto, mas já está ali no forno, né? Já está saindo do forno, na verdade já saiu, né? Nos próximos dias estão lançando esses betas, né? Então já está ficando disponível pro pessoal. Porque nesse evento eles lançam e aí a gente vai disponibilizando na vida prática, né? Bom, falamos um pouco de marketing e eu vou fechar o marketing, o CMS, também falando o que eu aprendi, e aí você complementa que você estava lá ao vivo e falando com o povo todo.
eu aprendendo nos vídeos aqui, que sobre a jornada hoje do cliente, ela está mudando. Então, a gente também muito ensinou nas empresas, né, nas implementações, sobre o Customer Journey, a jornada do cliente. E aí a gente sempre teve essa máxima de vamos posicionar bem as páginas para os buscadores, porque dos buscadores eles vão entrar no site, ou do site vão conhecer o social media, e depois a gente vai conseguir fazer esse engajamento. E aí teve uma grande mudança nessa concepção de jornada do cliente. Então, assim, pela primeira vez a gente está vendo, não é que perdeu força desse jeito ainda, mas a tendência é que você comece até pelo social media, porque hoje você está muito mais engajado com TikTok, com YouTube, com Instagram e outras plataformas também, a gente não vai falar todas aqui, mas outras plataformas de social media, né, de mídias sociais. Então, se você já está engajado com eles estão com inteligência artificial, trabalhando em inteligência, vamos chamar de inteligência por enquanto, na verdade, eles já estão chegando para a gente, para o consumidor, com aquilo que a gente está buscando. Então, às vezes, a gente está passando da jornada do buscador, passando assim, a gente está pulando essa etapa de ir primeiro para os buscadores, porque a informação já está chegando. O consumidor, o cliente, o que a gente quer hoje? Mais e mais informação. E agora, a gente já pode receber ela, a gente não vai buscar ela tanto assim. Então, o que o HubSpot falou um pouco pra gente, o pessoal do HubSpot, a CEO falou pra gente na palestra dela comecem pelos bots, pelos chatbots. E eu achei interessante isso, porque a gente usa às vezes secundariamente aqui no Brasil. Mas a jornada nossa de interação e de engajamento vai começar pelos chatbots, contanto que eles tenham as informações bem configuradas. Então, o que a sua empresa faz? Quais são os produtos? Qual é o preço, os estudos de caso, quais são as melhores atribuições da sua equipe, por exemplo, problemas que você resolve podem ser facilmente respondidos por um bot de atendimento, né? De marketing. Cada vez mais as pessoas buscam uma conexão mais rápida. Então, num site, se você tem um formulário e você tem um chatbot, hoje a maioria das pessoas vai direto no chatbot. Então, com essa inovação da AI, ele vai também escanear a base de conhecimento até o próprio site da empresa para poder dar as respostas e como se fosse um humano digitando, como se fosse um robô. Então quem trabalha com chatbot sabe que hoje a gente tem que programar resposta por resposta, né? Quando pergunta isso, responde aquilo, então ele vai ficar muito mais fluido, simulando uma conversa natural. Porque ele tem interpretação. Quem já está usando inteligência artificial, né, por aí já está vendo que ele conversa, ele interage e ele vai te trazendo. Ele pode até falar que ele não tem a informação, por exemplo, ele não está preparado para isso, mas as inteligências artificiais elas interagem bem, elas vão muito próximo de uma conexão mesmo, de uma conversa real, né? Se você fala um bom dia, ele agradece a sua educação, muitas vezes é bem divertido essa parte da interação. Então isso está chegando também para os bots de atendimento e não só aquelas respostas prontas que a gente deixava ali marcado. Mas ainda não terminei a parte de marketing, realmente eu gosto dessa parte, vou falar mais de marketing, vou usar mais aqui que vou falar. Além disso, eles ressaltaram bastante, e aí eu gostei muito, vou deixar aqui já todo o meu amor para o conteúdo, a importância da gente continuar investindo em estratégias de conteúdo. Como que a inteligência artificial entende uma empresa, um produto, um serviço, uma informação? Se ela estudou um conteúdo, se ela foi buscar um conteúdo, se ela se preparou através de algum conteúdo disposto. Então, a régua de qualidade de conteúdo vai subir, porque agora a gente vai ser avaliado, vamos chamar assim também, por essas inteligências que elas estão buscando uma solução, elas que estão procurando. Então você tem que dispor um bom conteúdo na web mais que nunca e se preocupar com o que você está deixando disponível sobre a sua empresa, sobre as suas soluções. Eu nem vou começar a falar aqui daqueles que nem estão disponibilizando conteúdo, né? Então a gente vai pensar que se você já tem conteúdo disposto, trabalha, eles usaram uma palavra que você vai me ajudar de novo a falar, que era refresh your content, né? Revitalizar, né? Revitaliza seu conteúdo, vê se ele está atualizado, porque agora a varredura vem por uma inteligência artificial. Então, faça necessário prestar atenção na sua estratégia de conteúdo. Eu acho que mais que nunca. Fiquei bem animada com isso daí. Porque é o combustível do AI. Ele vai consultar o conteúdo, então quem estiver fazendo mais do mesmo, copiando e colando, ele vai saber que aquilo é o mesmo, ele sempre vai procurar um conteúdo original. Então tem um toque lá do humano
tem um diferencial que você vai dar. Então, como eu falei, ele não é para você ser mecânico e robótico. Sim. Mas ele vai te dar pelo menos uma ajuda a ranquear, saber dentro do seu contexto, mas ele não cria nada, ele está procurando, ele é generativo, né? Ele vai procurar do que já existe. Então, realmente, às vezes as pessoas podem trocar, que é o que está acontecendo. Em vez de eu buscar no Google, eu busco num Bard, por exemplo, ou no GPT. E o Bard, que já pesquisa na internet, ele vai pesquisar vários artigos que têm que estar publicados para ele dar a resposta para você. E o Bruno falou de blog posts, artigos, que são assim, um sucesso hoje de pesquisa dos motores de busca, né? Mas a gente está falando também dos infográficos, dos vídeos principalmente. A gente tem visto a força hoje dos conteúdos em vídeo. E aí ele lê tudo isso, ele traz a interpretação. Hoje a gente estava assistindo um vídeo, estudando um pouco antes desse episódio, e aí o Bruno pediu para uma inteligência artificial fazer o resumo para a gente dos tópicos, para ver se a gente não tinha perdido nada de uma palestra, né? Ele lê toda a transcrição do vídeo, uma palestra de 40 minutos, você com 5 segundos consegue resumir a palestra. Então ele usa todo esse conhecimento também de vídeo do YouTube, por exemplo, para dar a resposta. Então a gente pegou do YouTube uma palestra, a gente foi conferir os nossos tópicos e estava ali, e a gente fez isso em segundos. Então, a gente não aprendeu o que estava na palestra, para ninguém ter medo aqui, não é isso? Para a gente aprender, a gente assiste a palestra, mas a gente precisava se certificar de que aquele conteúdo a gente estava falando os tópicos corretamente, né? Então, eu acho, deixa eu ver se eu tinha mais uma coisa de conteúdo de marketing, mas eu acho que agora eu fecho. A gente pode passar para o próximo módulo, né? Então, tem um módulo também que é o de Sales, que é sucesso. Ele foi um grande destaque nesse evento, porque eles fizeram Fala pra mim as palavras dele que é melhor. Eles lançaram... Quase um relançamento do Sales Hub. Do Sales Hub, né? O queridinho da nossa Raila aqui, que se estiver assistindo depois do episódio, quem já viu os episódios dela aqui de vendas, trabalha conosco, é uma profissional muito dedicada e que ficou doida lá com os lançamentos do Sales Hub. Conta pra gente um pouquinho das novidades do Sales Hub com inteligência artificial. Além do que já existia, né, que era ajuda para escrever os e-mails de vendas, né, com inteligência artificial, agora eles estão escaneando todos os contatos, então já te dá muito mais insight sobre um contato, então ele vai saber o que ele comprou, se ele já teve touch points com o time de vendas anteriores, e chegando até a forecast, né, previsão de vendas por AI. Então, ao invés de uma empresa precisar fazer um monte de cálculo para saber quanto ela vai vender, ele vai pegar todo o histórico e ele mesmo vai prever com o algoritmo quanto que essa empresa pode faturar. Tudo por AI. Uma das explicações também, aí saindo só um pouquinho da parte ferramental, né? E chegando à parte estratégica, a modelagem de negócios que a gente chama aqui, é que tem uma mudança muito grande hoje nos investimentos que a gente precisa fazer nas áreas comerciais, por exemplo. Então, antigamente tinha aquele modelo de contratar muitos representantes, né, de vendas, profissionais de vendas, fazer aquilo girar o máximo de volume possível para ver o que sobrava ali na ponta do fechamento de vendas. Vou ser assim para ser um pouco mais genérica, tá? E agora o pensamento é mais qualitativo, justamente usando a parte da inteligência que está disponível. Então, não é somente olhar a quantidade de pessoas ou de leads ou de contatos que a gente vai se relacionar, mas usar a inteligência artificial para selecionar quais são aqueles melhores contatos e quais são as melhores abordagens que nós podemos ter para poder fazer uma venda qualitativa e não necessariamente falar em volume de ações de vendas, né? Mas sim em qualidade de venda. Você viu mais alguma coisa sobre isso? Quer adicionar alguma coisa sobre essa parte qualitativa? Eles estão fazendo esse filtro tanto da parte de um lead que não é qualificado, até priorizar uma comunicação humana. Então, assim, ninguém gosta de receber um pitch de vendas, uma ligação robótica, que você vai ligar 300 vezes para a mesma pessoa, falar a mesma coisa, todo mundo já percebe isso. Então, quando eu tenho tudo de informação de um lead, eu já tenho muito mais como falar dentro do contexto dele. Então, tudo isso, na verdade, é para priorizar conexões que são humanas, porque você vai ter tudo numa tela, não vai ter que ficar pesquisando, né? Abrindo um monte de tela para saber de onde veio o contato, o que ele fez, o que ele vem. Bruno, eu dei risada aqui, porque assim, a palavra foi conexão, né? A palavra conexão, ela ficou muito presente. Eu tenho até uma colinha que eu vou ler aqui, olha só.
além das estatísticas, né, muito do evento foi falado assim, que conexões importam, porque conexões geram crescimento de empresas. Então eu tive alguns episódios aqui com convidados muito queridos que a gente conseguiu falar muito sobre conexões. A importância de você gerar interações. A gente fala muito também de interações, mas no fundo são as conexões. E fazer esse elo mais forte entre a empresa e o cliente. Então, eu vou trazer algumas estatísticas, eu vou colar um pouquinho aqui, né? Que empresas que focam em conexões com clientes apresentam 5 vezes mais crescimento do que a média das empresas. Estou colando, tive que esticar o pescoço aqui. Então, esses 5 vezes mais da média são as empresas que estão se esforçando. Essa é uma pesquisa do HubSpot. Eles falaram que para eles entenderem tudo isso, eles foram a fundo aí pesquisar com seus próprios clientes e eles viram que o destaque das empresas que estão se relacionando, interagindo, entendendo, avaliando, ou seja, conhecendo o seu cliente, estão crescendo muito mais que as outras, né? Tenho mais um dado, posso falar? Mais um colinho. Empresas que consistentemente se conectam através da jornada do cliente geram 19% de crescimento a mais que outras empresas também. Então, essa jornada do cliente, ela é muito importante. Essa jornada onde a gente vai criar engajamento, a gente vai se posicionar, vai criar essa interação e esse conhecimento entre o que o cliente precisa e o que a empresa pode disponibilizar, ela já é muito importante, mas com inteligência artificial a gente pode ganhar escala. É a escalabilidade também que vai fazer que faz disso tudo ser muito promissor para o futuro, ou seja, como vamos relacionar com as pessoas de um jeito muito mais próximo, com mais conexões, mas também pensando em crescimento, com escala. O que mais que você viu sobre isso lá? Vai também um pouco para o lado de atendimento, né? Então os transborda também para o atendimento da mesma forma. Quando alguém abre um ticket, né? Uma chamada, o atendente pode, num botão, ele sumariza todas as interações passadas e numa única frase. Então, imagina que o cliente pode ter tido um thread de e-mail de 15 e-mails numa tratativa passada, né? Que vai e volta, manda um anexo, não sei o quê. Imagina o atendente lá na hora, abrindo um chat de poucos segundos, ele tendo que ler aquilo para entender. Ele clica um botão, ele fala assim, o cliente então queria um orçamento de tal coisa, ele mandou um comprovante. Então, ele aperta um botão e vê todo o histórico. Imagina isso, né? Eu vi isso hoje, você me mostrando na prática, né? Porque a gente já implementou aqui, já está vendo, né? Então, Bruno me mostrou um ticket de uma empresa que tem muito atendimento, lá os tickets rodando e tal, e as pessoas respondendo, e é atendimento Brasil, né? Então, sim, a gente está vendo ali o povo relacionando através dos tickets de atendimento com os seus atendentes. E aí o Bruno mostrou para mim esse resumo que a inteligência artificial pode mostrar. Ele falou assim, o cliente estava fora, eu acho que era Argentina, não sei se era, estava fora do Brasil e não conseguiu pegar o resgate dele, não sei o que lá. Então, assim, a inteligência artificial, ela estava se comunicando com uma pessoa que já tinha uma conclusão sobre o caso, entendeu? Então, a tomada de decisão, a ajuda do atendente, ou para como precisa subir para qual instância, ficou muito mais fácil, né? Porque o pessoal quer falar, quer ser atendido, quer informação. Essa coisa de que a gente já não aguenta mais, a nossa paciência está desse tamanho, as pessoas não têm mais paciência. Então, essa coisa, vou ver, senhor, vou retornar, deixa eu ver. Então, repete, né, dá o CNPJ, passa o outro atendente, fala a mesma coisa. Ninguém mais tem paciência para isso. Então, a empresa que não seguir, não dar esses pontos de conexão de informação, vai realmente ficar para trás. Exatamente. E o Bruno chegou no módulo do HubSpot, que também, aí vamos falar mais um então, que é o Service Hub, que é o módulo de atendimento ao cliente, de sucesso ao cliente. E aí, eu acho que é uma das áreas que a gente escuta muita dor hoje, justamente por isso, é muito volumoso, né? A necessidade do cliente se conectar com uma empresa geralmente vem dessa área de atendimento, depois, no pós-compra, na área onde ele precisa falar com a empresa. E a gente está tendo bastante dificuldade hoje de conectar com as empresas. A gente, como consumidor aqui, colocando na pele de qualquer consumidor, hoje está difícil da gente conseguir um contato adequado, a gente geralmente sai frustrado. E aí tem um dado aqui também, que 98% das pessoas entrevistadas pela HubSpot agora recentemente, 98% acham que os serviços são frustrantes. Esse é um dado, serviços. Então, ou seja, a gente nem está satisfeito com essa história da prestação de serviço, do pós-venda principalmente. Tem que mudar, tem que entender, tem que ver onde está errando e consertar. Não tem o que fazer, né? Tem que mudar.
no atendimento pós-venda ele é tão importante quanto a venda. Não adianta ter um melhor produto se depois o cliente não encontra ninguém para falar. Então, é muito, muito importante esse atendimento e essa agilidade e rapidez. Tanto você tirar, é isso que eu falo, um trabalho maçante de um atendente que tem que ficar lá respondendo pergunta básica, que o bot pode substituir. Então, você tem um transbordo só para assuntos mais importantes. Então, também a pessoa que está lá atrás não vai estar frustrada, ela mesma, né? De responder a mesma coisa toda hora. Ela vai só pegar questões mais desafiadoras, né? Vai trabalhar assim, menos e com mais qualidade, né? Teve uma parte de uma das palestras que a gente assistiu que falava assim, se você tirar a palavra artificial, do inteligência artificial, você fica só com a inteligência. E aí o seu mundo fica muito melhor, né? Você vai usando muito mais a sua capacidade de raciocínio, o seu diagnóstico através de pensamento crítico do que você ser reativo e passivo até dessa comunicação. Então eles falam bastante para a gente ficar com a parte que não dá medo da inteligência, embora ela esteja sendo ajustada o tempo todo, né, com muita consciência dessa parte, mas para a gente olhar para tudo isso com olhos bons também, pensando que pode nos ajudar no todo dia, com as nossas dúvidas e, enfim, e anseios aí desse mundo muito conectado, hiperconectado. Bom, vamos fechando dizendo o seguinte, mensagem também, a mensagem que ficou para mim, que as tecnologias estão mudando, as maneiras como a gente se conecta com as empresas, com os produtos, com os serviços, com as pessoas está mudando, e aí a gente precisa de bastante atenção a essas mudanças e bastante atenção a tudo novo que está vindo, né? E adaptação, não tem o que fazer, né? Temos que estar dispostos. Ainda muitas e muitas empresas e profissionais ainda nem tentaram usar o AI. É lógico, eu sei que é muito novo, começou esse ano, mas o meu conselho é usem, tentem, não tenham medo, comecem pequeno, tenta usar o GPT, tenta fazer uma busca, coloca uma ferramenta, porque é uma era agora que chegou para ficar. E aí, com a nossa plataforma, com o HubSpot, né, o que a gente representa aqui no Brasil, ele está todo agora modelado, trabalhado na inteligência artificial, harmonizado, acho que eu gostei de juntar, tudo harmonizado na inteligência artificial, e aí eles deram até um novo approach aí de posicionamento para o CRM. Como é que ficou? Que é o Smart CRM agora. Inteligência CRM inteligente. Inteligente, um Smart CRM, achei muito chique, e também eles usando muito a palavra conexão agora, uma plataforma de clientes. Gostei muito desse posicionamento, dizendo que o HubSpot é uma plataforma de clientes, né, para clientes, de jornadas de clientes, que é o que a gente sempre viu. Começamos a trabalhar com eles e a gente nunca viu eles só num pedacinho, né? Vamos só gerar leads, vamos fechar contrato, vamos só trabalhar com bot de atendimento. Não, a gente queria ver ele como a central de dados que armazena as informações de cliente e concentra essas jornadas, a central de inteligência. Eu tô rindo aqui, vocês estão vendo que eu tô animada com esse novo Smart CRM aí. Bruno, muito obrigada por compartilhar com a gente tudo que você foi lá aprender também, viu? Já fez isso aqui com a equipe da Tropical e agora a gente está compartilhando com vocês também aí do YouTube, do Instagram, e a gente espera que possa ajudar vocês o conteúdo sobre essa inovação toda, né? Mais updates a qualquer momento, porque é muito rápido, o pessoal tá doido aqui. Então, obrigado. Muito obrigada.